Acredite, você consegue. Acredite sim, você consegue. Você consegue fazer. Você consegue realizar. Acredite nisso. O programa de hoje é baseado no livro Insegurança, Medo e Coragem, de Rafael Cifuentes. Na verdade, o alimento do programa de hoje é dele, o meu é o tempero. Só vou dar uma temperada, colocar algumas observações, mas eu vou dizer que 80% é baseado no livro de Rafael Cifuentes, um livro extraordinário, fino, que você deveria ler. Bem, insegurança é algo que impede a gente de acreditar em nós mesmos. Inseguro, a palavra inseguro quer dizer, é uma pessoa que não tem segurança, né? Não está segura. Uma pessoa que não tem apoio, ela se sente meio sem apoio, não consegue caminhar, porque falta-lhe apoio. E esse apoio que lhe falta, às vezes é um apoio pessoal, ela mesma não acredita em si. Por que é importante você acreditar em si? Por que é importante para a sua carreira você acreditar em si? Porque você não coloca os seus dons em prática se você não acredita em si. Então acredite, você consegue. Acredite, tente, se esforce porque você consegue. Não sei se você já passou por essas situações. Claro, mais ou menos, todo mundo é inseguro. Será que aquela pessoa vai gostar de mim? Será que um dia eu vou achar o amor da minha vida? Será que eu consigo fazer as coisas? Ou se você já se sentiu inibido no meio da sala de aula? Será que se eu erguer a mão, as pessoas vão rir de mim, os colegas vão falar de mim? Será que se eu perguntar, o professor vai me chamar a atenção, vai me chamar na frente da aula? Mais ou menos, nós temos pontos de insegurança na nossa vida, sem dúvida alguma. Agora, a insegurança, quando ela passa de um ponto, ela é doentia. E a insegurança, evidentemente, ela pode ter inúmeras causas, inúmeras raízes. O Cifuentes enumera no livro dele, com muita propriedade, 3. Você pode ser inseguro porque você tem sentimento de inferioridade. Então, veja, você sente que todo mundo é melhor que você. Você tem uma distorção da realidade. É como se você olhasse a realidade através de um vidro canelado, martelado, já viu aqueles vidros? Você vê a realidade desfocada, você acha que todo mundo é melhor que você não tem nada de bom, então você se sente inferior, que não é verdade isso. Não é absolutamente verdade isso. A insegurança pode vir pela inibição, você é uma pessoa inibida. E a insegurança pode vir por medo, um medo excessivo, ou por ansiedade excessiva. Nós vamos falar disso no programa de hoje. Acredite, você consegue. Como vencer o sentimento de inferioridade, como vencer a inibição, como vencer o medo exagerado e como vencer a ansiedade. Então veja, sentimento de inferioridade, né? Nós temos dentro de nós, gente, uma tendência, algo que nos faz buscar a perfeição. Como nós somos imagem e semelhança de Deus, criaturas de Deus, Deus fez no ser humano uma ânsia de sermos melhores, de sermos perfeitos, de chegarmos à perfeição. Então nós temos essa marca do Altíssimo em nós, o desejo de sermos pessoas melhores. Só que isso pode nos engrandecer ou isso pode nos deprimir, sabe? Então veja, eu posso me sentir feliz porque eu tenho o desejo das alturas de ser um ser humano melhor. E isso é bom, me faz levar para cima, mas ao mesmo tempo eu posso me deprimir. Porque durante a construção acontecem efeitos colaterais. Quando você está construindo uma casa, acontece sujeira, acontece coisas que você tem que construir e destruir, acontece pó, né? Às vezes até no shopping que você vai que está em construção, estamos em obra, desculpe, para melhor atendê-lo. Você está em obra também, então às vezes você tem que pedir desculpa, eu estou em obra, eu tenho pó mesmo, tenho coisas que estão sendo acertadas, desculpe, mas eu estou assim para ser melhor para você, um marido melhor, um filho melhor, um ser humano melhor. Só que às vezes essa demora na construção pode deprimir. Sabe aquela construção que você começa firme assim, começa super bem, aí os pedreiros começam a faltar material, a parede sai errada, você construiu e vê que precisa estourar, apareceu um cano que você não imaginava. Assim é a nossa vida. E isso pode nos deprimir, a demora em a gente se construir. Então veja, o sentimento de inferioridade brota disso, da nossa ânsia em ser melhor e da nossa dificuldade até chegar lá. Então, o sentimento de inferioridade surge do conflito entre quem eu sou atualmente e quem eu poderia ser. Então veja, quem eu sou? Eu sou uma pessoa que ainda não me controlo, ainda é uma pessoa que gagueja, fica nervoso, eu ainda sou uma pessoa que pisa na bola. Todo mundo tem algum ponto que ainda pisa na bola.
Mas eu sei que eu poderia ser uma pessoa melhor, e que eu posso, e que eu devo até ser uma pessoa melhor. Então isso me dá um sentimento de inferioridade, isso me dá uma angústia muito grande. É difícil lidar com isso, com essa demora. Sentimento de inferioridade pode surgir a partir de 4 pontos. Primeiro, pode ser de uma educação repressiva. Por exemplo, uma educação que ensina que perguntar é errado, que é burro quem tem dúvida. Uma educação que só assinala erros. Então errou, errou, né? Só marca as coisas erradas. Então a gente, às vezes, por um sistema educacional errado, a gente aprende que ficar parado, não perguntar, é a melhor situação. Então a gente acha que o melhor é não falar, não fazer e não errar, porque errar é ruim. Todo mundo vai olhar para a gente, se a gente errar, Deus o livre. O que as pessoas vão dizer? Que é daquele cara que tentou e errou. Então é uma educação errônea. Segunda coisa, a insegurança pode ter surgido de uma educação em casa errada. Mãe e pai super protetores. Então a mãe criou o filho, o pai criou o filho naquela redoma lá, não deixava o filho errar. Sempre quando o filho ia errar, ela ia lá e ajuntava o filho, não deixou ele cair, não deixou ele derrubar, não deixou ele riscar, não deixou ele fazer nada de errado. Cresceu numa bolha. E quando foi para o mercado de trabalho, quando se casou, quando criou uma nova família, ele fica ainda dependente do pai e da mãe. Quando tem um conflito em casa, ele liga para a mamãe, papai, mamãe, o que eu faço agora diante dessa situação? Porque não sabe resolver sozinho. Tudo para resolver, tudo para tomar todas as decisões, ele tem que perguntar para o pai e para a mãe. Veja bem, é lógico que seu pai e mãe têm sabedoria de vida, é claro que eles são pessoas maravilhosas, é claro que às vezes você precisa consultar eles, mas não deixar que eles tomem a rédea da sua vida. Então, às vezes a insegurança vem disso, uma mãe e pai super protetores. A insegurança pode surgir da gozação. Ih, ó, que nome feio, te colocar no apelido, teu nome é muito ridículo, teu jeito de andar, teu jeito de ser, a tua orelha é muito grande, você é muito baixo, você é muito alto, você é muito gordo, você é muito magro. Sabe, pode ser fonte de insegurança, que gera em nós complexo. Então, às vezes a insegurança está porque você não se adapta à sociedade, ao mundo. Gozação. Ih, o cara não sei o quê, ih, aquele piadinha. Né? O bullying que a gente sofre no colégio. Hoje é chique falar bullying. Na época eu nem sabia que era bullying. Sofria e fazia, nem sabia o que era. Né? Hoje tem nome. E a última coisa é inadaptação social ao meio, que tem um pouquinho a ver com a gozação ali. Então, assim, a sociedade diz que todo mundo precisa ter um corpo igual da Barbie. E as meninas viram anoréxicas por isso. Ficam inseguras. Ah, vai aparecer um pneuzinho aqui, tá louco, Deus o livre. A sociedade não me ama mais. É interessante que a gente precisa reparar isso, gente. Não são valores necessariamente corretos que a gente tem hoje em dia. São valores que a gente vive. Na Idade Média, as bonitas eram as gordinhas, sabia? Eu seria um homem muito bonito na Idade Média. As gordinhas eram bonitas, as magras não, e as magras eram desprezadas. A minha tia, eu tenho uma tia que ela foi para o Egito e chegou no Egito lá, foi visitar o Egito, e o rapaz se apaixonou por ela, ofereceu tantos cabelos por ela, pela mão de casamento dela, né? Uma tia bem grande, assim, bem gordinha. E ela ficou sabendo lá pelo guia que nem a Vera Fischer, que foi a atriz brasileira, quando chegou lá recebeu tantos camelos, né? Então a minha tia, né, gordinha, recebeu mais camelos que uma Miss Brasil, porque naquela cultura, ser gordo é bonito. Só que quando a gente não se adapta a isso e acha que essa cultura é verdadeira, isso nos dá insegurança. Ah, eu não sou tão inteligente, eu não tenho o carro do ano, eu não tenho o cabelo que está na moda, eu não tenho a altura que está na moda, eu não tenho o peso que está na moda. Então isso me dá insegurança. Agora eu te pergunto, quem disse que a moda é correta? Quem te falou que a moda é correta? Quem te falou que o mais bonito é ser magro, ou ser gordo, ou ser alto? Veja bem, isso depende. Então isso às vezes nos dá insegurança. A uns, esse sentimento pode gerar depressão. Dependendo de como você pensa sobre isso, pode dar depressão. Mas para outros, esse sentimento de inferioridade vira desafio. Então, veja bem, para alguns que viram deficientes visuais, isso gera depressão. Para outros, gera um desafio. Eu falava num programa que o Louis Braille, o menino que inventou a leitura Braille, ficou com deficiência visual aos 3 anos de idade. Aos 15 anos ele inventou a leitura Braille.
Então veja, para ele a cegueira, a deficiência visual foi um desafio, para outros era depressão, a pessoa não sai do quarto, acabou o mundo. Então veja, como você reage é importante ao acontecimento. Então, a insegurança, né, o sentimento de inferioridade também provém do nosso egocentrismo. O que é egocentrismo? Nosso ego é o centro, nós somos o centro. Nós precisamos sempre estar à altura da imagem que a gente faz de nós mesmos. Então a gente faz uma imagem tão perfeita, tão linda, tão fantástica para os outros e para nós mesmos, pinta um super-homem, e quando a gente não consegue viver como esse super-homem, isso nos dá um sentimento de inferioridade. Entende? Também esse sentimento de inferioridade pode vir por um sentimentalismo exagerado. O que é sentimentalismo? Pessoa que valoriza muito as emoções. As emoções têm a sua vez, mas nem sempre as emoções são verdadeiras. Por exemplo, se você pensar assim, eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Você tem um sentimento, mas pode não ser verdade. Então, é perigoso você deixar que as emoções controlem a sua vida. Não, elas têm lugar na sua vida, senão se torna insensível. Elas não podem controlar a sua vida. Então, o sentimentalismo faz com que a gente tenha e cresça em insegurança. A gente não pode dar vazão aos sentimentos sem passar eles pela razão. Quem disse que é real? Quem disse que isso que eu sinto é real, quando diz que a realidade nem sempre? Então veja, acredite, você pode sim. Você pode ser uma pessoa melhor. Nós vamos falar para frente como vencer complexos, como lidar com complexos, já. Então acredite, você pode.